Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. E o tema do vídeo é a função quadrática. Esse aqui, gente, é o nosso primeiro vídeo sobre o tema função quadrática. Nós faremos aqui um estudo semelhante ao que foi feito anteriormente para as funções de modo geral e também para a função polinomial do primeiro grau, que a gente estudou basicamente as funções afins, lineares e constantes, aquelas funções cujo gráfico é uma reta. Então agora nós vamos estudar uma outra classe de funções, também importante matematicamente, porque ela descreve fenômenos naturais. E a gente está interessado em utilizar funções para descrever fenômenos da nossa vida. Tá certo? Então aqui eu considerei uma motivação que vem lá das aulas de física. A gente não vai precisar entender de física, nada disso. Eu já vou dar basicamente um modelo montado, eu não vou explicar alguns porquês físicos, mas a gente vai entender a ideia que esta função aqui, ela modela algum fenômeno. Claro que eu ainda não defini o que é uma função quadrática. Muitos de vocês já podem mais ou menos ter uma ideia do que seja, mas a nossa ideia inicial aqui é sempre apresentar um exemplinho que nos motive a estudar aquele assunto. Beleza? Então, vamos lá. Consideremos um movimento que consiste no lançamento ou queda vertical de um objeto no vácuo. Por exemplo, na Lua. O que é o vácuo, gente? O vácuo é um ambiente com ausência de matéria. Quando eu solto esse pincel, ele vai cair, atingir o solo, ele sofre a resistência do ar. O ar é tratado aí como matéria. Quando eu estou num ambiente tipo a Lua, não há essa resistência. Ou se houver, vai ser muito pouca. A Lua ela tem uma ausência de atmosfera ou praticamente 100%. Como ela representa alguma gravidade, ela pode ter alguma microatmosfera, mas isso não interfere muito na observação. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode tomar como exemplo a queda de um objeto na Lua. Sabes por meio das aulas de física que, ao lançarmos uma pedra para cima com certa velocidade v0, a partir da altura h0, que esta tem sua posição h em função do tempo dada por. Então esta é aqui a expressão que modela a altura em função do tempo. Então eu jogo o tempo aqui, calculo isso aqui, eu tenho a altura. Normal de função. Então, h de t vai ser o quê? Vai ser h0, a altura inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos g, t ao quadrado sobre 2, com g maior que 0, e aqui tem um sinalzinho de menos. Pode ser mais ou menos, viu, gente? Eu estou usando sinal de menos aqui, porque o exemplo que eu vou considerar, eu vou estar considerando que eu vou estar lançando o objeto do solo, então vai ser negativo. Mas aí a gente faz essa correção, se precisar mais à frente, colocando mais ou menos, tá certo? Em que g é a aceleração da gravidade local. Então, como eu falei, esse sinal aqui da gravidade tem a ver com a velocidade. Um exemplo eu explico um pouco melhor. Então, aqui eu tenho um modelo genérico. Por que genérico? Porque ele não me fala a altura inicial, nem a velocidade inicial, nem a gravidade. Eu não sei onde eu estou. Se eu estiver na Lua, aproximadamente 1,6. Se eu estiver na Terra, 9,8, se eu não me engano. Então, essa constante aqui, ela vai depender do local que você está. Tá certo? Então, pensando nisso, eu peguei um exemplo aqui mais concreto. Na Terra, por exemplo, uma pedra lançada para cima em um ambiente controlado, um tubo de vácuo, ou seja, o que é um tubo de vácuo? Pegou-se um tubo, retirou-se todo o ar dele, toda a matéria. A uma velocidade de 100 metros por segundo, ou seja, foi lançada a pedra para cima, a partir do ponto mais baixo do tubo a 100 metros por segundo, foi dado um tiro. A partir do solo, tem sua posição dada por. Então, vamos fazer um desenho para a gente entender melhor o que está acontecendo. Beleza? Então aqui eu tenho um tubo de vácuo, porque eu estou na Terra. Aí nesse tubo de vácuo tem um caninho aqui onde se retirou todo o ar. Então não há matéria aqui dentro. Aqui no ponto mais baixo, vamos chamar aqui H0, e aqui ele foi lançado com a velocidade V0. Então no nosso caso aqui, H0 é 0 metros e V0 é o quê? 100 metros por segundo. Neste caso nosso específico, como nós estamos na Terra, a aceleração da gravidade, ela vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que é essa aceleração, gente? Olha, não é muito nosso objetivo estudar fisicamente esse fenômeno, nos pormenores, mas é mais ou menos assim. Se eu solto
aqui dentro do tubo de vácuo, ó, acabou caindo, né? Soltei um pouco antes. Se eu solto aqui um objeto aqui dentro, né, desse tubo de vácuo, né, significa que a cada segundo a velocidade desse objeto aumentará de 9,8 metros por segundo. Ou seja, no início eu soltei e ele estava a zero, porque foi solto. Depois de um segundo ele vai estar 9,8 metros por segundo de velocidade. Depois de 2 segundos a velocidade dele vai estar mais rápida, vai estar 9,8 vezes 2. E por aí vai. Tá certo? Então ele vai aumentando a velocidade. Tá certo? Na Terra, né, sem estar no ambiente controlado, a gente tem o que a gente chama de velocidade limite. Se você solta um objeto, chega um ponto que a velocidade dele não vai aumentar tanto. Isso é se aumentar. Por quê? Porque há resistência do ar. Mas nesse caso específico, não. Eu estou num tubo de vácuo. Tá certo? Então esses aqui são os dados que nós temos. Agora nós podemos o quê? Escrever esta expressão aqui. Então nós temos aqui o seguinte, ó, H de T vai ser H0, 0, mais V0, que é 100 T menos 9,8 T ao quadrado sobre 2. Então, a gente pode escrever assim, ó, H de T vai ser o quê? 100 T menos 4,9 T ao quadrado. Esse menos aqui, gente, é exatamente porque a gravidade está contra a velocidade, então elas têm sinais contrários. Porque quando eu lanço um objeto para cima, a tendência é que a velocidade desse objeto diminua. Então, por isso que a gente bota o menos. Quando eu solto um objeto, a velocidade vai aumentar. Então, nesse caso, ficaria mais, se eu estiver soltando do ponto mais alto. Tá certo? Então, esse menos é mais ou menos por aí. Então, nós temos aqui essa função. Com essa função, a gente pode responder perguntas. Olha, se a gente lança esse objeto para cima, né, e a gente se pergunta assim, poxa, no instante 2 segundos após o lançamento, onde é que essa pedra vai estar? É só a gente substituir aqui. Vou fazer algumas contas nesse sentido daqui a pouco. Outra pergunta é, qual vai ser a altura mais, né, a maior altura que ela vai atingir aqui? A gente também consegue responder isso a partir daqui. Uma vez lançado, né, e nessa maior altura, quanto tempo se passou? A gente vai saber isso também. Outra coisa que a gente pode saber, quanto tempo leva para este objeto, né, retornar ao solo novamente? Porque tudo que sobe tem que descer. Como ele não tem matéria aqui dentro, ele não vai bater em nada, ele deve voltar para esse mesmo local aqui. Tá certo? Então são perguntas que a gente, por meio desta função aqui, consegue resolver. Eu não vou resolvê-las agora, isso aí a gente vai trabalhando, mas são perguntas que a gente vai conseguir resolver. Agora vamos fazer o que a gente costuma fazer inicialmente quando a gente pega uma função, que é o quê? Jogar alguns pontos. Então, ó, vou criar aqui uma tabela. Né? Eu vou botar assim, T e H de T. Nesse caso aqui, ó, T vai ser dado em segundos e H de T vai ser dado em metros. Tá certo? Então, no instante 0 segundo, essa pedra se encontra onde? Se você não conseguiu pelo enunciado V, né, é só jogar 0 aqui. Então vai ser 100 vezes 0, menos 4,9 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. Né? Que é claro, foi de onde ele foi lançado. Se tivesse dado outro valor ali, alguma coisa estaria errada. No instante 1 segundo, aí você joga aqui, ó, H de 1 vai ser 100 vezes 1 menos 4,9 vezes 1 ao quadrado. Calculando esse valor aqui, vamos usar uma calculadora, né? Hoje em dia temos esse recurso. Até porque as contas às vezes ficam um pouco feias, né? Então vai ser 100 menos 4,9 vezes 1 ao quadrado. Deu 95,1 metros. Então, no instante 1 segundo, esta pedra está a 95,1 metros do solo. O que acontece? Por que ela não chegou a 100, né, logo de cara? Porque, claro, ao ser lançada, ela vai perdendo velocidade. Né? Você pensa, em 1 segundo depois, ela, já que é 100 metros por segundo, ela vai estar a 100 metros do solo. Não, porque tem gravidade. Tá certo? A gravidade é exatamente essa força que atua, neste caso, contrária à velocidade. No instante 2 segundos. Da mesma forma, a gente joga o 2 aqui, ó. 100 vezes 2, 4,9 vezes 2 ao quadrado. Então, ó, 100 vezes 2 menos 4,9 vezes 2 ao quadrado. Então, deu 180,4 metros. Ou, né, anota tudo aqui, 180,4. No instante 3 segundos. A gente joga 3 aqui. Então, assim, a ideia de trabalhar com funções é muito parecida, né? A gente tem aquela ideia de ir substituindo valores, né? Até para a gente entender inicialmente como é que é o gráfico de uma função. A gente faz isso em qualquer função.
né? A gente começa estudando, marcando alguns pontos para a gente ter uma ideia da fórmula. Depois a gente, claro, vai para os pontos notáveis. Aí cada função a gente vai apresentar esses pontos. No caso aqui da função quadrada tem vários, né? A gente vai ter bastante aula para isso. 100 vezes 3 menos 4,9 vezes 3 ao quadrado. Deu 255,9. Uma coisa interessante, gente, é o seguinte, ó. Se você pegar essa diferença aqui, né, você vai ver que vai dar 95,1, esse menos esse. Se você pegar essa outra diferença, esse menos esse, você vai perceber uma coisa interessante, ó. 180,4 menos 95,1. Ela só subiu 85,3 metros. Né? Se eu pegar esse menos esse, ó, 255,9 menos 180,4. 75,5 foi a variação. Né? Claro que em qualquer caso, se eu subtraio agora, ó, por exemplo, o que seria esse menos esse? Não vai dar o maior menos o menor. Pode ser esse menos esse, né? Vai dar negativo, mas não tem problema. 85,3 menos 95,1. 9,8, ó. Menos 9,8. 75,5 menos 85,3. 9,8 de novo. Então é interessante essa relação, que esse 9,8 está presente nessas segundas diferenças. Você tem a primeira diferença, ou seja, isso quer dizer o seguinte: ela andou no primeiro segundo 95,1 metros, no outro ela andou mais 85,3, no outro 75. O que acontece com isso aqui? Isso aqui está tendendo a zero. Por isso que eu digo que esta pedra vai ter que chegar na altura máxima, né? Porque essa coisa aqui está diminuindo cada vez mais, está diminuindo 9,8 segundos a cada segundo, para então retornar para o solo. Então aí a gente pode perguntar, olha, quanto tempo ela leva para chegar nessa altura? Né? Que altura é essa? Tá, uma vez que ela chegou, qual o tempo de descida? Qual o tempo total? Desde o lançamento até a descida. Então a gente consegue, né, resolver, né, responder a estas perguntas. Tá certo? E é isso que a gente vai estar, né, esse tipo de função, né, que resolve a perguntas desse tipo, que a gente vai estar vendo agora. Beleza? Então isso aqui foi só uma parte introdutória. Eu vou dar uma aulinha mostrando um soft, né, no PC para a gente ver esse gráfico aqui melhor. Por quê? Se você for traçar esse cara aqui, claro, na mão não é uma boa traçar parábola, mas a gente pode começar, né? Então, no instante t igual a 0, nós temos aqui t e h de t. Então você vai ver que ele partiu aqui. No instante igual a 0, a altura era 0. No instante igual a 1, né, tinha essa outra altura aqui. No instante igual a 2, outra altura. Né? Aí no caso aqui é 95, né, 1, 180,4. Só que aí você vai perceber que isso não vai ser mais uma reta, vai ser uma coisa encurvada assim, ó. Claro que não com essa curvatura que eu coloquei, que está um desenho bem rudimentar, né? Por isso que hoje em dia, graças a Deus, nós temos a informática para nos ajudar. Ninguém vai ficar traçando gráfico à mão. Eventualmente, se a gente for traçar gráfico à mão, tem outros elementos para facilitar a nossa vida. Não ficar traçando assim ponto a ponto, como eu estou fazendo aqui. Beleza? Ah, faltou aqui e substituiu, né? Então, né, a gente tem aqui também um gráfico, ou seja, todas as funções que nós vamos estar estudando, elas estão associadas a gráfico. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima. Dúvida nos comentários.